Ei, gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do Chapter, o nosso bate-papo sobre tecnologia. Eu sou a Camila, redatora aqui na Framework, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Terraform, ferramenta de IAC criada pela HashiCorp. Para falar sobre o assunto, convidamos o Caio Eduardo, arquiteto DevOps aqui na Framework. Ei, Caio, seja muito bem-vindo. Oi, Camila, oi, pessoal. Aqui quem fala é o Caio. Eu tô atuando no projeto aí da Araújo, gerenciando toda a parte de arquitetura e de DevOps ali para um time de integração 3.0. Para iniciar a conversa, eu já vou começar pela minha dúvida. O que é o Terraform e por que utilizá-lo? A palavra vem do inglês terraforming, que significa pegar um astro ou uma estrela e fazer com que as condições de topologia, de atmosferas fiquem parecidas com a da Terra. O Terraform, ele é uma ferramenta que a gente usa para fazer com que a nossa infraestrutura, o que a gente precisa construir em nuvem ou on-premise também, fique da maneira que é necessário para o nosso produto que vai rodar ali em cima dessa infraestrutura. Por que utilizar o Terraform? É uma ferramenta muito mais do que apenas uma ferramenta de infraestrutura. Ela é uma ferramenta que agrega e junta as pessoas, principalmente os times de desenvolvimento e times de operações, porque antigamente, né, esses times eram mais separados assim, o que o dev fazia, a infra não sabia e vice-versa. E o IAC, essa ferramenta do Terraform, vem justamente para fazer a infra de uma maneira mais simples, mais clara. Então, o desenvolvedor, olhando o código da nossa infraestrutura ali com o Terraform, ele consegue entender, consegue trocar ideia com o pessoal de operação. Então, eu acho que o principal motivo para utilizar o Terraform, além de ser muito bom e criar infraestruturas para a gente de maneira modular, é justamente essa junção entre os times de desenvolvimento e operação. Agora que a gente já tem essa contextualização, será que você pode explicar para a gente quais são os conceitos chaves e os comandos do Terraform? Eu acho que um dos principais conceitos do Terraform é o como ele se orienta para saber em que estado sua infraestrutura está e o que tem que vir novo. E ele se orienta através de um arquivo que a gente chama arquivo de estado, que pode ser salvo tanto remotamente em alguma nuvem, por exemplo, um S3 da AWS, mas também pode ser armazenado local. A ideia é que esse arquivo sempre fique remoto para que mais de uma pessoa possa trabalhar na sua infraestrutura ao mesmo tempo, para de fato ter um time mais colaborativo. E o que esse arquivo é? O que ele representa pra gente? Aqui eu vou mostrar uma versão dele local na minha máquina. Ele é um JSON normal e ele sabe tudo que está criado na minha infraestrutura e os valores que tá em cada campinho que eu criei na minha infraestrutura. Então, se eu criar um serviço com uma quantidade X de memória, ele vai e salva nesse arquivo JSON a quantidade de memória que aquele serviço meu tem. Para caso eu altere isso no meu código, ele consiga comparar o meu arquivo local aqui de estado com o arquivo que está remoto e ver quais foram as diferenças ali da infraestrutura e poder aplicar isso de fato. Então, acho que de conceito-chave, o Terraform tem esse arquivo de estado como principal conceito. Outro conceito que eu gosto de implementar muito nas minhas infraestruturas é a arquitetura modular. Então, aqui nessa pastinha módulos, eu crio vários módulos para que eles sejam genéricos. Então, eu crio a estrutura aqui do recurso que eu quero criar, coloco variáveis e faço com que esse módulo seja genérico, para quando eu for de fato implementar esses recursos, eu consiga utilizar o mesmo módulo genérico para mais de um recurso. Então, se eu quero criar, por exemplo, 2 serviços no meu SES, que é o orquestrador de containers da AWS, eu posso utilizar aquele mesmo módulo ali, único, só setando as variáveis de maneira diferente. Alguns comandos do Terraform que é importante saber, são eles o Terraform init. Ele é o comando que, de fato, vai iniciar nosso back-end do Terraform, seja remoto ou local, vai criar esse arquivo de estado para a gente em algum lugar, vai entender qual a versão aqui do Terraform que eu quero usar, quais providers do Terraform que eu quero usar. Depois do init feito, tem um outro comando que é muito importante também, que é o comando de plan. Ele serve para a gente, de fato, planejar a nossa infraestrutura, né? Então, o plan pega o arquivo de estado local, compara com o arquivo de estado remoto e ver quais as diferenças e dar um output pra gente. Outro comando bastante importante aqui no Terraform também é o apply, que vem quando a gente consegue fazer um plan bem sucedido, a gente consegue de fato aplicar aquelas alterações que a gente viu ali e isso de fato refletir no nosso ambiente. Agora você pode explicar pra gente como estruturar um projeto Terraform? Tem várias maneiras de estruturar, tem como de utilizar um wrapper do Terraform, que é o TerraGrant também. Eu gosto sempre de deixar uns arquivos principais na raiz do meu
meu projeto, como o main, por exemplo, o main.df, o data, backend, output, variables e version. Dentro do main, eu gosto de instanciar os meus módulos genéricos que eu já falei que está lá na pastinha. Então, um exemplo aqui desse serviço, ele vai dar um source, que é onde de fato ele vai buscar esses arquivos genéricos para poder simplesmente fazer um input dessas variáveis. Um exemplo aqui do módulo do desconto kit virtual. Ele é um módulo que vai dentro do SS Service aqui na minha pastinha e procura lá, cadê o SS Service? Ele vai e pega todos esses arquivos e joga para dentro desse módulo e consegue criar isso. Por que que isso é legal? Porque aqui eu tenho vários módulos que usam o mesmo source. Então o SS Service também serve para o kit virtual. E aqui na minha infra, se a gente for ver, tem vários módulos, vários serviços. Então eu consigo reduzir a duplicação de código e deixar tudo centralizado num lugar só, para que eu possa gerenciar isso de uma melhor forma, né? Importante ressaltar também que esse source aqui, ele não necessariamente precisa estar no mesmo repo dos seus arquivos principais. A gente pode passar aqui, por exemplo, um link de um Git qualquer. Esse módulo teria a capacidade de buscar do Git esse código genérico e você só fazer seus inputs aqui no main.df principal do Terraform. E agora você poderia listar alguns dos principais benefícios dessa ferramenta? Ele é uma ferramenta totalmente agnóstica de cloud. Então você pode estruturar sua infra na AWS, na GCP, na Azure. E uma coisa bem importante também é que você pode versionar sua infra. Então você consegue ter versões diferentes da sua infra de acordo com o andamento que você está nela ali, e você consegue isso de uma maneira muito visual. Eu tinha lá todos os meus módulos e eu bati o olho, eu sabia o que era aquele módulo, tinha um nome lá especificando muito bem o que ele era. Agora, para finalizar, voltando para uma opinião sua, por que você recomenda essa ferramenta? Eu acho que ela é excepcional para juntar os times de desenvolvimento e operação. Fica muito mais automático, muito mais rápido criar infra, muito mais visual para todos do time, é uma coisa mais horizontal, sabe? Quero agradecer ao Caio por ter topado participar, ter trago um conteúdo de tanto valor pra gente. Tenho certeza que muita gente aprendeu com o que você ensinou hoje. Para você que está nos assistindo, quero pedir para se inscrever no canal, curtir o vídeo e seguir a gente nas redes sociais. Até a próxima!